Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês vão ter acesso a esse vídeo, mas conforme eu me comprometi, eu venho gravar esse vídeo, que não será muito extenso, a respeito da abordagem que vocês devem fazer sobre os textos A Pobre Cega e a Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. Eu gostaria de falar, a princípio, que esse momento, ali no fim do século XIX, e eu já falei para vocês isso, mas repito, onde surge no Brasil, já com 100 anos de atraso em relação aos países mais desenvolvidos, sobretudo a França, que foi o berço da Revolução Francesa. Esse momento em que surge essa escola é um momento em que o público que vai ser atendido é um público diferenciado. Por quê? Porque a aristocracia havia caído e esse novo público burguês, né, que vem assumir o poder, não é um público assim que consiga se alfabetizar através dos Lusíadas, através da Odisseia. Por quê? Porque não é um público já acostumado ao letramento, né? São pequenos burgueses, filhos de trabalhadores nas indústrias, são médios burgueses, grandes burgueses, que vão frequentar essa escola. Essa escola, a princípio, tinha um caráter de redentora, como diz o Demerval Saviani no livro Escola e Democracia. Essa primeira escola, ela tinha uma função equalizadora, né? Ela tinha como objetivo diminuir as diferenças ou sanar as diferenças entre as classes sociais, né? Visto que o objetivo, a tríade da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a priori, né, essa escola foi construída para sanar essas diferenças, né, entre as classes sociais. Esse intuito não durou muito tempo, né? Porque logo que os burgueses tomaram poder, eles tomaram gosto pelo dinheiro, pelo poder, né? E então eles trataram logo, né, de manipular ideologicamente, e a escola vai ser um lugar de inculcação de valores ideológicos. Naquele momento, talvez um lugar onde mais se reproduzisse os ideais da classe dominante. E para que isso acontecesse, era necessário que se usassem textos utilitários, no sentido de ser útil mesmo, para ensinar conceitos, né, de ética, de moral, de estética. Mas, conforme eu disse para vocês, de acordo com a classe dominante, né, de maneira que esse ensino favorecesse as classes majoritárias, que, no fundo, são minoritárias, né, se a gente pensar, porque eles são uma minoria bem pequena, né? E o texto, então, ele vai ter uma função pedagogizante, vai ter uma função
utilitária, né? Porque ele vai ser esse objeto, então, de inculcação de valores. E a Júlia Lopes de Almeida é uma das pioneiras, é uma grande mulher, né? Eu até mandei um outro vídeo para vocês lá no Class 1, se não viram, vejam. É uma grande mulher, uma grande escritora. Claro, não tem o seu valor reconhecido há tempo, em vida, demorou muito tempo para ser estudada, mas era uma grande escritora. E ocorre que nesse espaço da escola tradicional, né, que é essa primeira escola que vem atender, entre aspas, as necessidades dos alunos, é, faz-se necessário, né, que mesmo escritores como a Júlia Lopes de Almeida, ou Figueiredo Pimentel, Olavo Bilac, porque assim, quais são os primeiros textos que vão cair aí no seio da escola pública? São as adaptações que vêm da França, muitas vezes da Alemanha para a França, da França para Portugal, de Portugal para o Brasil. Então, tornava-se um texto, né, desinteressante ao aluno, porque o português que se falava em Portugal já era muito diferente do português que se falava no Brasil. Né? E quando eu falo em alunado também, eu falo naquele alunado que pertence aos 20% da população que é branca, né? Os 80% de negros que nós temos no país não têm acesso à escola pública. Então, a Júlia Lopes de Almeida, ela e mais um pequeno grupo de escritores, ali de final do século, vão abastecer essas escolas, né, que são textos que vão somar-se às adaptações dos irmãos Green, aos contos de Perrault, aos contos de Andersen, desculpa, Hans Christian Andersen, que é considerado o melhor de todos eles, né? A gente tem até o prêmio Hans Christian Andersen para os melhores escritores de cada ano, né? Devido à grande importância que o Andersen teve nesse momento de recolhimento de texto e, porque os irmãos Grimm vão fazer isso, vão ficar ali numa região específica e recolher esses textos, para que eles pudessem compilar, adaptar esse texto para a criança, porque muitas vezes esses contos de fadas vinham com uma carga ideológica muito, digamos assim, entre aspas, pesada, né? Tratando de elementos ligados à sexualidade, à violência, né? Até tem uma versão da Cinderela, onde as irmãs cortam o pé para o pé caber no sapatinho, né? Da sogra da Branca de Neve, que é antropófaga, então ela come os netos, né? E essas histórias elas não podiam circular na escola pública sem essas adaptações. O problema é que houve uma mutilação muito grande desses contos de fadas, tirando-lhes muitas vezes os arquétipos ideais.
né, os modelos da psique, né? E tornando-se um texto vazio, muitas vezes, um texto que não significava nada para a criança. Vamos agora, então, a Júlia Lopes de Almeida. Eu já fiz uma introdução aí. Qualquer dúvida pode me mandar perguntas, entrar em contato comigo. Qualquer problema na hora de fazer o trabalho, antes ou depois. E a Júlia Lopes de Almeida escreve muitas crônicas. Uma delas, crônicas, desculpa, gente, crônicas não, contos, tá? Para criança. Tem tamanho de crônica, mas é conto. Uma delas é A Pobre Cega, onde a gente vai ver que a história é um enredo criado em torno dessa pobre cega, vai refletir, né, apenas como um pano de fundo, né? A pobre cega está ali para poder ser um pretexto para que o civilizador pudesse impor os seus costumes, a sua ideologia ao leitor. Né? Daí a mania do Brasil de enfrentar sempre, desculpa, enfrentar não, copiar sempre os modelos estrangeiros, também vai ser uma repercussão aqui no Brasil. Né? Então, isso já vai de 1880, mais ou menos. Começa a escola pública, talvez um pouco menos, e até a segunda reforma de ensino, por volta de 1930 a 40. E vão ser muitas reformas de ensino até chegar-se a essa reforma que nós temos e que tem com muitas emendas, muitas áreas, né? A Constituição em si ela era perfeita, mas ela não estava sendo cumprida. Então, eu vou colocar aqui para vocês o texto da Júlia Lopes de Almeida, A Pobre Cega, Júlia Lopes de Almeida. Então, a gente vê aqui no começo, né, que ela vai usar um vocabulário lírico, né? Por exemplo, as auras do mar vinham de longe que em malha o rosto trigueiro, imóvel, com o cajado nas mãos, pequenas, ela imaginava como deveriam estar os pimpões, as crianças, né? Metidas na sua roupa de escola. E ela vai contando a história, como que o Pedro vai para a escola e todo dia ele dá um lanchinho para essa velhinha que está ali caída, né? Às vezes largada pela fome, pelo abandono, né? Abandonada de todas as formas. Aí a Júlia Lopes de Almeida, na verdade, ela usa isso apenas como pano de fundo, né? Ela não faz uma crítica social, porque era uma cega só, né? Não é a reivindicação de um grupo. Paralelo a isso, né, eles vão passando aqui ensinamentos morais, onde as crianças aprendiam a arte da obediência, do silêncio, da passividade, por meio da função coercitiva. Né? Aí há o mote aqui, a civilização adoça os costumes. Então, em torno desse mote aqui, nós vamos ter um discurso todo do eu lírico, né, sobre os índios. Então, o texto é um mero pretexto
para dizer como que era a vida do índio, que foi bom que os portugueses tivessem capturado e matado muitos deles, envenenado tantos. A Júlia Lopes de Almeida, quer dizer, o eu lírico, vai dizer que eles tinham as flechas assassinas, né, matavam por gosto, né, não é nem por necessidade. Então, nesse parágrafo, ela vai mostrar tudo aquilo que o colonizador e a criança têm a necessidade de aprender naquele momento. Não é necessidade, né? Mas é o melhor que estava sendo feito. Depois do outro texto da Caolha, a Caolha é uma linhagem um pouco diferente da pobre cega, tá? Porque ela vai mexer em outro tipo de coerção, que é a questão do sentir por causa de, e não sentir além de. Então, conta a história do rapaz que tem uma mãe que é caolha e ele é a razão da vida dela. A caolha, ela era uma senhora sozinha que vivia com esse filho e ele era todo o carinho da vida dela, conforme eu já falei para vocês. E à medida que ele foi crescendo, e ele vendo as pessoas esculachando a mãe dele, né, ele foi se afastando dela, né, pegando nojo pelos aspectos físicos dela, e por fim diz para a mãe que ele vai embora. Por quê? Porque ele havia arrumado uma namorada e tal, e a namorada não queria ser chamada de nora da Caolha. Nesse intervalo, influenciado ainda mais por uma amiga, a Caolha fica desnorteada, né, e sem na expectativa, aquela expectativa de perder o filho, mas uma amiga, basicamente é isso, conta para ela que para o menino que foi ele mesmo que furou o olho dela quando era criança. Então, aí existe uma relação também, né, que se a gente não perceber, impositiva, né, de pai para filho. Né? Não são só relações de patrões e empregados que estão aí estabelecidos esses pontos, mas de pai para filhos, de homem para mulheres, etc. E espero que vocês tenham aproveitado bem isso, né? Entendido o que é essa imposição ideológica, né? Essa coisa de não aceitar o outro pelo amor, mas sim porque nós devemos algum favor a essa pessoa. É um texto considerado pela crítica como um texto, assim, às vezes até sem valor, mas é o que tinha no momento. Né? E depois de 4 ou 5 reformas, é que nós vamos chegar a esse ponto de o aluno ser mais compreendido na escola, como é o caso da velha cega, né? Não ser um robozinho, o índio não ser visto mais como um ser sanguinário, né? Ingrato. A gente não vê aí atuação de papéis femininos no primeiro conto, só no segundo, mas ela é uma indígena, né? Então, os valores são diferentes. Na Caolha, a gente já vê aquela questão do amor por obrigação, né? E não por admiração, e nem por gratidão. São coisas que são diferentes umas das outras. Mas ambas têm essa questão da coerção, né?
no discurso. Bom, gente, o que eu tinha que falar para vocês era isso. Muito obrigada. Tenham uma boa noite.